Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos, eu lhes digo, tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13:24. Imagine uma cidade onde o mal era tão comum que até os visitantes eram perseguidos por sua bondade. Um lugar onde a corrupção, a violência e a imoralidade não eram apenas toleradas, eram celebradas. Essas cidades foram tão destrutivas que Deus decidiu apagá-las da face da terra com fogo e enxofre. Mas antes disso, ele enviou 2 anjos para ver se havia alguém justo entre elas, e encontrou apenas um homem e sua família. Este vídeo vai explorar a história real de Sodoma e Gomorra, 2 cidades antigas que se tornaram sinônimo de pecado extremo. Você vai entender o que a Bíblia diz sobre a vida nesses lugares, quais eram seus principais problemas, por que Deus decidiu destruí-las e o que arqueólogos descobriram sobre essas regiões. Além disso, vamos refletir sobre como essa história nos alerta contra o caminho da rebeldia e nos mostra a seriedade do pecado diante de Deus. A narrativa está registrada principalmente no livro de Gênesis, capítulos 18 e 19. É uma história dramática, repleta de julgamento divino, misericórdia e escolhas difíceis. Por meio dela, compreenderemos melhor a justiça de Deus, seu amor por quem se arrepende e sua determinação em erradicar o mal. Sodoma e Gomorra ficavam na região do Vale do Jordão, perto do Mar Morto. Na época de Abraão, eram cidades prósperas, cercadas de campos férteis e rios abundantes. No entanto, apesar das bênçãos naturais, seu povo estava longe de ser abençoado espiritualmente. A Bíblia descreve suas ações como muito graves, e o clamor contra elas subiu até Deus. Deus decide investigar pessoalmente. Ele aparece a Abraão junto com 2 outros homens, na verdade anjos disfarçados. Enquanto 2 seguem para Sodoma, o próprio Senhor conversa com Abraão, que começa a interceder pela cidade, perguntando se Deus destruiria os justos junto com os ímpios. Deus responde que pouparia a cidade se ali houvesse ao menos 10 pessoas justas. Os 2 anjos chegam à cidade à noite e sentam-se na porta, local onde os juízes costumavam se reunir. Ló, sobrinho de Abraão, os reconhece e os recebe em sua casa. Pouco tempo depois, uma multidão se forma do lado de fora, exigindo que Ló entregue os estrangeiros para conhecê-los. Era um ato de violência sexual, de dominação e hostilidade extrema. Ló, tentando proteger seus convidados, oferece suas próprias filhas virgens em troca. O povo recusa e avança para agredir Ló. Os anjos então o puxam para dentro da casa e avisam que a cidade será destruída. Os olhos dos homens são feridos por uma cegueira sobrenatural, mas mesmo assim, eles continuam tentando entrar. Ao amanhecer, os anjos insistem que Ló saia da cidade com sua família, sem olhar para trás. Durante a fuga, sua esposa desobedece e vira uma estátua de sal. Ló e suas filhas escapam para as montanhas, e enquanto isso, o céu escurece, e chove fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo-as completamente. O clímax dessa história não é apenas a destruição física das cidades, mas a rejeição total de Deus por parte do povo. Não havia ninguém justo, ninguém que se importasse com a justiça, com o próximo, com o bem. Eles tinham tudo, mas nada valia se não tivessem Deus. Essa é uma imagem poderosa do estado humano sem Cristo. Paulo escreveu aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Sodoma e Gomorra receberam a consequência final do pecado, destruição total. E Ló? Ele foi salvo sim, mas viveu o resto de seus dias em isolamento, em cavernas, longe de qualquer civilização. Seu nome é lembrado, mas não como exemplo de retidão. Foi salvo, mas como que passando através do fogo. 1 Coríntios 3,15. A história de Sodoma e Gomorra é muito mais do que um conto antigo sobre punição. Ela nos ensina sobre a gravidade do pecado, a necessidade de justiça e a importância de vivermos uma vida alinhada com os valores de Deus. Primeiro, ela mostra que o pecado coletivo tem consequências coletivas.
Quando uma sociedade inteira abandona a moralidade, quando o mal é normalizado, o juízo de Deus se aproxima. Amós 3:2 diz: Só a vós conheci de todas as famílias da terra. Portanto, visitarei sobre vós todas as vossas iniquidades. Deus exige mais daquele que conhece a verdade. Segundo, vemos o contraste entre Ló e o povo de Sodoma. Ló era justo, mas fraco. Ele escolheu viver perto de uma cidade corrupta, achando que poderia sobreviver sem ser corrompido. Muitos cristãos hoje fazem o mesmo. Vivem próximos ao mundo, assistem às mesmas coisas, adotam os mesmos valores, achando que não serão afetados. Mas a Bíblia é clara: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Terceiro, a história nos lembra que a justiça de Deus não pode ser ignorada. Pedro escreveu sobre Sodoma e Gomorra como exemplos de juízo, e condenou as cidades de Sodoma e Gomorra ao fogo, reduzidas a cinzas, posto que servem de exemplo aos que deveriam viver em piedade. 2 Pedro 2:6. Deus não brinca com o pecado. E você, onde está morando espiritualmente? Está perto de influências que te afastam de Deus? Tem tolerado pecados que antes pareciam distantes, mas agora estão dentro da sua rotina? Sodoma não foi destruída por um grande crime repentino, mas por anos de maldade acumulada, permitida, aceita. Será que estamos criando nossas próprias Sodomas? Hoje, não precisamos de fogo do céu para ver o resultado do pecado. Basta olhar para certas cidades, bairros, relacionamentos, famílias que perderam totalmente o senso de moralidade, onde o mal é chamado de certo, onde o amor é confundido com libertinagem, onde o respeito foi substituído pelo egoísmo. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, como se a eternidade fosse apenas uma superstição. Mas a Bíblia nos lembra: é-me reservado o dia do juízo. João 12:48. Assim como Sodoma, cada pessoa terá que prestar contas diante de Deus. Mas há também uma mensagem de esperança. Ló foi salvo. Assim como ele, todos aqueles que se arrependerem e crerem em Cristo serão livres da condenação. Jesus disse: Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas por sua própria rebeldia. Hoje vimos que a justiça de Deus é real e inevitável. Hoje aprendemos que devemos fugir do mal, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E hoje refletimos sobre o estado do nosso coração diante de Deus. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que gosta de histórias e reflexões bíblicas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até a próxima jornada. Mantenha sempre a fé. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo 11:7.